entrevista coletiva desta semana com o nosso prefeito municipal, José Fritz, os principais assuntos abordados, entre outros, foram orçamento participativo e a cobrança dos alvarás de localização e permanência. Para o programa Chapecó em Destaque, ao meu lado o prefeito municipal José Fritz. Prefeito, como é que o senhor analisa a situação dos alvarás? Bem, a situação dos alvarás, na nossa visão, consideramos legítimo e legal a cobrança da taxa de locação e permanência. A locação para os novos empreendimentos e a permanência para quem renova todo ano. Ela tem uma diferenciação em relação ao IPTU, porque quem paga IPTU são os donos proprietários e contribuintes proprietários de terrenos e imóveis da cidade. Isso não significa que pode ser transferido para o alvará, porque nem todos os que têm terreno na cidade têm alguma atividade comercial, industrial ou de serviços. Em segundo grau, nós consideramos que a cobrança deve ser feita em função de que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, uma lei que permite a cobrança da permanência e locação do alvará, como também foi aprovado no próprio orçamento de 97, esta contribuição, este tributo e essa receita. Então eu não posso abrir mão de uma receita que foi aprovada pela Câmara de Vereadores no orçamento de 1997. Como é que o senhor analisa a maneira em que a SIC pensa a respeito dos alvarás? Bem, eu acho que ela tem sua razão, só que eu acho que é um problema de interpretação, dizer, a interpretação de acordo com, inclusive, de uma decisão judicial que foi em 1993, não foi aplicado em 94, nem em 95 e nem em 96, e nem por isso, em 97, nós íamos abrir mão de um alvará que já estava sendo cobrado. Nós podemos fazer a discussão, se for necessário mudar a lei de acordo com a interpretação e de acordo com a determinação do Superior Tribunal de Justiça. Se for nesse entendimento, nós podemos até mudar, mas não podíamos abrir mão de fazer uma renúncia fiscal voluntária sem que a Câmara de Vereadores pudesse dar o seu parecer. Alegre de outras cidades em que o PT já teve seus mandatos, está governando, o orçamento participativo é exclusivamente um orçamento popular. O senhor acredita, quais são as diferenças entre esse orçamento e os que já estiveram em vigor? A grande diferença é que o orçamento participativo vai permitir que a população decida, junto com a administração, quais são as grandes prioridades a nível do município. A Câmara de Vereadores terá um papel fundamental também de participar de todo o processo, mas aprovar no final todo um projeto elaborado com a ampla participação, com a decisão da população em cima da sua realidade, em cima das necessidades que a população tem, em cima das dificuldades que a população tantos anos vem reivindicando e não é atendida. Então, é um processo de seleção das grandes ações do poder público municipal. Então, essa é a diferença. Ele tem um caráter popular, um caráter participativo, com alta participação da população, e isso permite que a gente faça, com isso, um processo mais democrático. Pode dizer, então, que a população tem poder de mando nessa administração? É lógico, é um alto grau de poder de mando, mesmo sabendo que quem dá a última palavra, na verdade, é a Câmara de Vereadores. E a própria Câmara de Vereadores, se ela participar efetivamente, é lógico que daí há uma combinação dos anseios da população com a ação da Câmara de Vereadores, e aí teremos um orçamento bem mais basado sobre a realidade. E a arrecadação da Prefeitura no mês de janeiro? Bem, a arrecadação ainda não se fechou o balanço do mês de janeiro, em função de problemas técnicos. Houve o atraso do balanço de dezembro, que praticamente ficou pronto só no final do mês de janeiro, e agora, nos próximos 5, 6 dias, teremos o fechamento da despesa e da receita do mês de janeiro, e aí sim poderemos divulgar quanto foi a arrecadação e quanto foi a despesa da Prefeitura Municipal. Ocorrerá, então, atraso no pagamento do funcionalismo? Não, isso não tem nada a ver com o atraso. O atraso
ele está sendo dentro da regra que nós estabelecemos, de pagarmos até o 5º dia útil dos menores salários, e aí progressivamente, com a nossa capacidade de receita, pagarmos os servidores. Em janeiro nós conseguimos pagar todos os servidores até o dia 15. E esse é o nosso desafio, de manter essa data entre 15, 16, o máximo 17, nós pagarmos todos os salários dos servidores municipais. Para o programa Chapecó em Destaque, ao meu lado o presidente em exercício da SIC, o senhor Marcelo Zolê. Senhor Marcelo, em que momento a SIC achou que deveria entrar com uma ação contra a cobrança dos alvarás de licença por locação? Bom, a Associação Comercial e Industrial de Chapecó, agora no final do ano, recebeu alguns telefonemas de associados solicitando informações a respeito deste assunto. E então, através do seu departamento jurídico, juntamente com o núcleo econômico-tributário, foram realizados estudos e concluíram pela ilegalidade desta taxa, né? Então, após isso, a diretoria executiva se reuniu, buscamos contato com o prefeito municipal, foi feito esse contato, ele imediatamente nos atendeu, e aí mencionamos a ele de que entendíamos de que era ilegal e que ele não fizesse essa cobrança. O prefeito ficou de dar a resposta. 2 dias depois, aproximadamente, ele realizou esse retorno, dizendo que, no entender deles, era legal essa cobrança. Essa resposta foi um pouco informal, foi via telefone, após várias tentativas da SIC, né? Então, surgiu nessas indagações dos associados. Qual a posição da SIC diante das afirmações do prefeito? Bem, o próximo passo, após isso, a SIC vai fazer, junto com seus associados, uma Assembleia Geral Extraordinária para que seja deliberado se os associados querem ingressar com uma ação judicial coletiva ou não, né? Cada um pode ingressar individualmente também. Porque, veja bem, a associação comercial não está orientando a não pagar. Ela está orientando os seus associados de que dessa taxa ela é ilegal. Agora, cabe a cada associado decidir se quer ou não ingressar. Assim como também é um direito da prefeitura se opor, né? Vamos agora a um debate jurídico, uma ação judicial, quem sabe, vamos aguardar a deliberação dos associados e vamos ver o que vai dar. Nós entendemos, com base nas informações que recebemos pelo núcleo tributário e pela assessoria jurídica, que temos grandes condições de ganhar a ação. Inclusive, esse parecer está amparado em decisões do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão de 1996, recente, e que assim entendemos, então, teremos grande chance de ter êxito nessa ação. Senhor Marcelo Zoletti, já não existe uma ação com relação a esse questionamento? Existe, sim. Na gestão anterior, ainda do seu Antônio Rebelato, foi apresentada, protocolada uma ação judicial coletiva, onde a associação discutia uma cobrança da taxa igual a esta que está sendo questionada. Esta ação ela teve ganho de causa da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, uma ação que já está com seu trânsito encerrado, e está agora tentando a associação cobrar da prefeitura. Ela perdeu a ação, mas não pagou ainda. Então está numa fase que chama-se execução judicial. E estamos tentando cobrar, mas até o momento a prefeitura não pagou. Para o programa Chapecó em Destaque, ao meu lado o assessor de Planejamento e Orçamento, Altemir Gregolin. Altemir, o que é orçamento participativo? Bem, o orçamento participativo é um instrumento de democratização dessa relação da administração municipal com a sociedade. É um instrumento efetivo de participação e de discussão dos destinos dos recursos que deverão ser investidos a nível do município. A participação da comunidade nesse plano? Bem, a participação da comunidade e dos bairros vai se dar num processo que se divide em várias fases. Na verdade, nós vamos ter a oportunidade de participar efetivamente da definição das prioridades em 3 grandes momentos. Nós estaremos fazendo 3 grandes rodadas de reuniões pelos bairros e pelas comunidades, onde, na primeira fase, nós estaremos apresentando a situação da administração atual,
estaremos discutindo como é que vai ser o processo e a comunidade estará elegendo os seus representantes no Conselho do Orçamento Participativo. Na segunda rodada, os bairros, as comunidades definirão exatamente quais são as suas prioridades, quais são os seus grandes problemas e as suas prioridades, e na terceira rodada, a administração estará apresentando a previsão de receitas e despesas do próximo ano, e as comunidades e os bairros estarão apresentando, entregando oficialmente as suas prioridades para o orçamento de 98. Gregolin, e o destino dos recursos? Bem, esta questão é extremamente importante, porque nós teremos alguns critérios que vão definir a distribuição dos recursos no município. Esses critérios, fundamentalmente, se referem à carência de infraestrutura e de serviços em cada região do município, a população que cada região do município tem e as prioridades definidas por essas regiões. Então, com base nesses critérios, nós poderemos definir o destino dos recursos, priorizando as áreas que têm maiores ou menores problemas. Então, as regiões mais carentes de serviços de infraestrutura, com maior população e conforme as suas prioridades definidas, vão receber mais recursos do que outras regiões que historicamente foram beneficiadas.